Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje eu quero te convidar para pescar, mas vai ser uma pescaria diferente. Ficou interessado? Então não sai daqui, porque nós já começamos o Estudando a Bíblia. Vamos pescar? Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em João, capítulo 21, versículos de 3 a 6, 9 e 10, 15 a 17. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas." Essa é uma das narrativas de João após a morte e ressurreição de Jesus. Pedro fala a mais 6 discípulos que vai pescar e eles o acompanham. Naquela noite, eles não pescaram nada. Na manhã seguinte, Jesus vai ao encontro deles na praia e pergunta se eles têm algo para comer. A resposta é negativa. Jesus então fala: "Joguem a rede do lado direito do barco." E assim eles o fazem. E o milagre então acontece. Eles pegam muitos peixes. Este episódio descrito em João é muito semelhante ao descrito no capítulo 5 de Lucas, no início do ministério de Jesus. Naquela situação, Pedro, Tiago e João estavam no lago de Genezaré e tentaram pescar a noite toda, sem sucesso. No dia seguinte, Jesus se apresenta e fala para eles irem com o barco mais fundo no lago. Pedro então fala: "Senhor, nós ficamos a noite toda pescando e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes." E assim eles o fizeram. O milagre então acontece e eles já não podiam carregar aquela quantidade de peixes que quase leva o barco para o fundo. Pedro então se prostra aos pés de Jesus e Jesus fala a ele: "Pedro, não temas, porque a partir de hoje você será pescador de homens." E ali inicia o discipulado, não só de Pedro, mas dos outros discípulos. Os versículos que acabamos de ler em João 21 se passam quando Jesus já tinha cumprido seu ministério. Ele discipulou, ensinou, morreu, sofreu por nossos pecados e ressuscitou. Agora ele estava junto com os discípulos no mar de Tiberíades, numa cena muito semelhante à descrita lá no início do seu ministério. Os discípulos já haviam convivido com o mestre muito tempo, já tinham sido ensinados, mas naquele momento precisavam da lição final. Percebam que quando eles chegam em terra, eles veem brasas com pão e peixe. Jesus havia preparado uma refeição para eles e pede para eles trazerem mais peixes. Na sequência daquele evento, Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama por 3 vezes e Pedro responde que sim. Então Jesus fala: "Apacenta, cuida das minhas ovelhas." Aqueles discípulos já haviam amadurecido, já tinham aprendido com o mestre e agora estavam preparados para serem verdadeiros pescadores e cuidadores de homens. Os episódios descritos em Lucas e João nos trazem grandes lições e a primeira delas é que Jesus recruta diferentes pessoas dentro da sociedade. Não importa se é um pescador ou se é um cobrador de impostos, se é um gari, um presidiário, um médico ou empresário, ele quer transformar todos em pescadores de homens. Tanto em Lucas quanto em João, aqueles pescadores tinham trabalhado a noite toda, sem sucesso. No episódio descrito em Lucas, Jesus fala para eles irem mais fundo no barco. E Pedro logo questiona: "Senhor, nós trabalhamos a noite toda sem sucesso, mas sobre a tua palavra lançaremos a nossa rede." No episódio descrito em João,
Eles já tinham convivido com Jesus mais ou menos 3 anos, conheciam o Mestre, sabiam que podiam confiar na sua palavra e assim o fizeram, sem questionar. A grande lição aqui é que quanto mais nós convivemos com Jesus e meditamos na sua palavra, menos nós vamos questionar quando recebemos do Senhor um direcionamento específico, uma ordem específica, mesmo que essa ordem pareça sem sentido. Os que ainda estão aprendendo a conviver com Jesus vão dizer: Senhor, por que tenho que fazer isso ou aquilo? Mas os mais familiarizados vão dizer: Mestre, sob a tua palavra faremos isso ou aquilo. Uma outra grande observação aqui é que Jesus determina o lugar que o barco deve ir e a direção que a rede deve ser jogada. Em Lucas, Jesus fala que o barco deve ir para o lugar mais fundo do lago de Genezaré e ali as redes deveriam ser lançadas. Em João, as redes deveriam ser lançadas à direita do barco e o barco não estava profundo, ele estava apenas 90 metros da margem. No início, aqueles pescadores precisavam ir mais fundo para poder alcançar os peixes. Agora, depois de 3 anos, já tendo convivido com o Mestre, os peixes já estavam na margem, prontos para serem pescados. E aqueles homens já estavam preparados para seguir o direcionamento de Jesus. Outro fato interessante é que quando aqueles homens chegam na praia, Jesus já está ali com um banquete. Mas mesmo assim, observe o que Jesus fala: tragam os peixes que vocês acabaram de pescar. O interessante é que anteriormente Jesus pergunta para eles: vocês têm algo para comer? Se Jesus já tinha peixes, por que Jesus pergunta se eles tinham algo para comer? Sobre essa questão, olha o que Jesus fala em João 4, 32, 35. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus usa metáforas e aqui claramente a gente percebe que ele fala: a minha verdadeira comida é fazer a vontade do Pai. Olhem, os campos estão maduros. O que representam os campos? Pessoas prontas para serem alcançadas pelo Evangelho. Então, quando Jesus apresenta a comida a eles, ele diz aqui: eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu ministério. Jesus, naquela situação, refletia que ele tinha cumprido seu ministério nessa terra, de viver, morrer, restaurar a nossa comunhão com o Pai e nos fazer seus discípulos. Agora ele estava dizendo: os campos já estão maduros, precisam ser colhidos. Os peixes já estão na margem, não estão mais no fundo, precisam ser apanhados. Então Jesus fala: aqui a minha comida, o peixe que eu preparei. Tragam os peixes de vocês, preparem a comida de vocês. Ou seja, façam a vontade do Pai, colham, pesquem. Já estão maduros, já estão nas margens, tragam para mim. No episódio de João também, o Senhor pergunta para Pedro por 3 vezes se ele o amava. Pedro até fica um pouco triste porque a pergunta se repete por 3 vezes. E Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala por 3 vezes: apacenta, cuida, alimenta as minhas ovelhas. Então aqui nós temos uma grande lição. Além de pescar, além de colher os campos, nós precisamos tratar o alimento, tratar os peixes, tratar as ovelhas ou levá-las para o aprisco seguro. Jesus sabe o quanto você o ama e quanto você está disposto a testemunhar dele na sua casa, na sua escola, no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua universidade. Então, como Pedro, não deixe de falar para Jesus o quanto você o ama e o quanto você está disposto a cumprir o seu propósito de vida em Cristo nessa terra, sobre o direcionamento do Senhor. No episódio descrito em Lucas, aqueles homens saíram do barco para aprender com Jesus, para serem discipulados e para serem verdadeiros pescadores de homens. No episódio descrito em João, eles já tinham convivido com o Mestre, já tinham aprendido o discipulado e agora aquela era a última lição: trazer os peixes para Jesus e cuidar, apacentar as suas ovelhas. Cada vez que você conhece mais a Jesus, você aprende piamente a seguir seu direcionamento, a sua palavra, e se torna um pescador de homens. Você e eu somos pescadores de homens e um dia, quando Jesus nos chamar no seu grande banquete, ele vai nos pedir os peixes que pescamos e as ovelhas que cuidamos.
Você não foi chamado para ser um ser paciente, para estar sentado num banco de uma igreja. Não, você é a própria igreja, chamado para ser um ser agente do reino. Pense nisso. Então, vamos pescar? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.